Vamos falar de motivações. Quais são suas grandes motivações que levaram a você estar buscando ter seu nome homologado pelo partido a deputado estadual? A gente vem como pré-candidato a deputado estadual. Só fazer um adendo, Modesto, o Alexandre falou agora, o Hospital do Câncer, doutor Fernando, e a Estrada de Contorno aqui em Friburgo viraram meio que a seca do Nordeste, né? Isso. É aquilo que durante anos e anos foi mote para muita eleição, muito candidato, depois que chega, abandona, se esquece e usa na próxima eleição de novo, né? Então acho que está na hora de acabar com isso de fato, né? Friburgo não pode viver mais de ilusões, de promessas, tem que acontecer. É interessante que Friburgo já teve aqui deputados muito próximos a governadores, inclusive, com todo o acesso, com todo acesso à verba, ao governador mesmo, Prefeito. ao prefeito, e nem isso fez trazer nem Estrada de Contorno e nem o Hospital do Câncer. Então, na verdade, faltou uma vontade política de fazer, porque isso foi na época que havia recurso financeiro sobrando e não aconteceu. Então, acho que o político hoje, ele tem que entender que aquela história de prometer, eu faço, eu aconteço, são coisas que a população hoje não aceita mais isso, né? Aquela coisa fictícia de que eu faço, eu aconteço, eu sou o tal, não. Você tem que fazer realmente, você não tem que ficar prometendo e ficar falando, tem que chegar e tem que fazer. E o que me motivou muito hoje, eu estou há 6 anos, fiquei 6 anos comandando uma categoria de servidor judiciário. Nesse papel, eu tive contato de perto com o poder no Rio de Janeiro, com governador, passei por Cabral, por Pezão, pela Alerj, e eu pude ver de perto o que é a política no Rio de Janeiro. É uma das coisas mais sórdidas de que a gente pode ter conhecimento. Eu tive que lidar com deputados em busca de aprovação de projetos e ver de perto a péssima qualidade dos nossos políticos. Deputados que se referiam ao governador como o chefe. Se o chefe deixar, eu voto assim. Se o chefe deixar, eu faço assim. Então a gente viu que a coisa está muito fora da curva no Rio de Janeiro. O caos que a gente vive hoje, e eu como servidor vi bem de perto isso, não é provocado, como eles falam, pela crise, pelo petróleo. Não. O Rio de Janeiro, a crise daqui é uma crise que tem nome e sobrenome, né? É a quadrilha de Cabral, com todo o apoio dos deputados da Alerj. O governo Cabral, o Pezão, durante muitos anos, ele teve todo o apoio da Alerj, o que ele queria aqui dentro, o que ele queria. Operações criminosas, como aquela operação que fizeram do Rio Previdência, de vender ativos lá fora, em dólar, sem nenhum lastro, sem garantia. Tiveram bloqueio de 400 milhões de reais para suprir o que não pagaram. Quer dizer, o caos criado tem nome e sobrenome. Então, o que me motiva mais é saber que a Alerj ela tem que ter deputados que tenham, primeiro, coragem para denunciar, para enfrentar o que é errado, e segundo, conhecimento para saber o que é errado e para poder mostrar e poder impedir que aconteçam. Não adianta usar o que está errado como um mote político. Você tem que saber o que está errado e impedir que aconteça esse erro. Então, eu tenho um compromisso muito grande com quem é servidor, é a minha carreira, é a minha categoria. Passamos aqui anos, e todo mundo acompanhou de perto isso, em que ficaram sem salários, né, durante 2, 3, 4 meses sem receber. E só quem passa por isso sabe o que é ficar sem receber. Às vezes quem vê pela televisão, o servidor 2 meses sem salário, não consegue alcançar o que é isso. Você tem quantos pagar, tem aluguel, tem família, tem saúde, tem remédio, tem medicamento, tem filho precisando de dinheiro para comer e você não ter comida. Servidores terem que morar em albergues, em abrigos, em asilos, porque não tem mais como se sustentar. O que aconteceu no Rio de Janeiro? Porque a Alerj, porque nossos deputados permitiram que acontecesse isso. Não havia lá uma oposição decente, um deputado decente, de mostrar o governo estava errado e cobrar isso. Então, motiva hoje consertar o que há de errado no Rio de Janeiro. A gente tem que fazer isso em algum momento e acho que o momento agora é esse. Osmar, você está em que partido? PSB. PSB. A gente foi convidado pelo Alessandro Molon, que assumiu agora o partido, né, recentemente. A gente gosta muito da história do Molon na política, uma história reta, e quando nos convidou a gente viu que era uma possibilidade de poder fazer a mudança realmente. Né, partido que pretende realmente fazer diferença no Rio de Janeiro a partir dessa eleição agora. Quando surgiu, Modesto, a possibilidade de vir
A primeira preocupação nossa era não estar em nenhum partido que fosse da base do governo, evidentemente. Né? A gente sempre foi muito crítico do governo Pezão, Cabral, então não tinha sentido. E a base do governo é muito grande no Rio de Janeiro. Ele tinha 17 partidos na base. Na né? eleição passada, se falar que só... eles estavam todos os partidos. Exatamente. Então a primeira coisa foi tirar realmente a base do governo, eliminamos a base do governo, né? E optamos pelo PSB, pela história do partido e pelo que ele promete fazer no Rio de Janeiro e que vai acontecer, se Deus quiser. O nome do seu vai para a homologação ainda, mas está bem encaminhada a homologação? Sim, bem encaminhado, graças a Deus. Tudo indica que a gente vai ser confirmado agora na convenção. Já organizamos a pré-campanha em todo o estado, na verdade, temos pré-campanha organizada em toda a cidade do estado. Então está caminhando já para... Já tem data da convenção ainda não? Não, ainda não foi marcado o dia exato. Ainda não. Vocês têm algum indicativo de quem será o candidato a governador? Pois é, vai ter uma reunião amanhã importante do partido no Rio de Janeiro para definir, entre outros pontos, esse ponto. Né? Mas não tem nada certo ainda não? Não, por enquanto nada certo. Vamos definir amanhã ainda, né? No quadro estadual governador e também em relação ao apoio em nível nacional também. Né? Vai se discutir muito sobre isso amanhã. Tá certo. Nós temos aquele eleitor que realmente está preocupado em melhorar o país. Está preocupado que a coisa melhore. Mas nós temos aquele eleitor também, que nós já estávamos conversando lá em cima, que quer os cinquentinha para votar, quer que você prometa que vai arranjar emprego para não sei quem, quer um carguinho lá, e vocês vão para as ruas pedir voto. Como é que ele lidar com esse tipo essa situação? Você convencer o eleitor que quer o melhor, que você pode representá-lo bem, e virar para aquele que só quer levar vantagem e se virar com ele. Se você diz que não pode, perder o voto dele. Se você diz que pode, você vai contra aquele outro eleitor. Como é que fica? Como é que você vai lidar com a situação? Olha, meu amigo, não vou te dar 50 pratas, não voto em você. E aí? Como é que faz? Como é que você lida com os dois eleitores? O que quer melhorar e o que quer só levar vantagem? O que quer levar vantagem, Modesto, infelizmente, ele é o retrato de uma deficiência cultural e educacional que nós temos aqui. Ele não consegue entender que, ao se vender para um candidato, ele permite que esse candidato, se eleito depois, se venda também. A gente costuma falar que não tem nenhum extraterrestre no Congresso, na Câmara, na LERJ. A gente que era do povo, é cidadão também, que um dia virou deputado, virou senador. Ou seja, se você tem essa cultura aqui, quando chegar ela não vai mudar. Então você tem que mostrar que mais importante que R$50, que uma telha, que uma dentadura que eu estou lhe dando agora, é ele ter saúde, educação, ter respeito à família dele, aos filhos dele. Falta essa visão às vezes. Você falou agora há pouco da estranheza de alguém chegou ao ponto de escrever um zap pedindo alguma coisa que é ilegal, que é uma coisa corrupta. Falta essa consciência às vezes do quanto é corrupto isso. Porque a cultura nossa é assim, infelizmente. É a cultura do cafezinho para o guarda para não ser multado, é a cultura de furar a fila, a cultura da fila dupla. A gente não tem noção do quanto é errado isso. Aí quando você é confrontado com isso, não, mas eu sou honesto. Né? O desonesto é o cara que desviou o recurso. Não. Nas pequenas coisas você constrói os grandes cidadãos. Então essa consciência falta às vezes. O dia que eu, como pré-candidato, tiver que pagar alguém por um voto, eu desisto. Porque não é isso. Como é que eu vou querer mudar alguma coisa começando de maneira errada já? Então, o cidadão tem que entender que ele não pode querer se vender para o político. Senão ele tira o direito dele de poder questionar depois isso. Então, o primeiro papel nosso a gente quer uma política diferente, vamos então criar eleitores diferentes. Porque se o eleitor não mudar a postura dele, os políticos não mudarão. Se ele continuar elegendo corrupto, ele não pode reclamar 4 anos reclamando depois, que o deputado ou o senador é safado, é desonesto. Por quê? Porque ele fez isso, ele é eleitor. Se ele vendeu o voto, ele construiu aquele corrupto ali. Ele ajudou a formar aquele corrupto. Ele tem que entender isso. Então, quando ele fala, não vendo meu voto, eu quero um voto de alguém que vai ser honesto, vai trabalhar de verdade e que vai trazer educação, saúde e respeito para mim como eleitor. Quando ele entender isso, as coisas mudam. Então, acho que passa por esse caminho aí. Se depois disso ele insistir em querer vender o seu voto, é um voto que eu abro mão com prazer. Tem uma outra questão, Alzimar. A gente sabe que nós vivemos num momento político extremamente grave. Claro, se o momento político é grave, ele acaba contaminando o momento social, o momento econômico e por aí vai, né? Existe um total descrédito na classe política, né? Sendo que muita gente, erradamente, porque não existe unanimidade nem para o bem nem para o mal. Então nós não podemos achar que todo político é safado, que não é.
tá? Isso não existe, essa história, né? Todas as categorias têm pessoas do bem e pessoas do mal. Mas hoje resolveu-se rotular o político como se fosse uma bandeja só de gente safada, né? Que não adianta votar, que se um político aparecer pedindo voto, eu vou botar ele para correr e por aí vai. Como é que você imagina, no momento que o eleitor está arisco, né? É só você ir ver nas ruas, que ninguém sabe quem vai votar, se quer votar. Como é que você imagina que você vai pedir voto a esse eleitor, que você vai ter que chegar para conversar com ele, sabendo que qual é o risco de levar um passa-fora dele? Como é que vai ser? Na verdade, a primeira preocupação nossa é mostrar para esse eleitor que o maior interessado nessa campanha de voto primeiro você vai ter que chegar nele, né? Sim. Então, mas chegando até ele, mostrar a ele que essa campanha de não votar em ninguém, de descrédito da política, quem mais está interessado nisso é o político ruim, é o corrupto. Porque esse político ruim, ele não precisa do voto desse eleitor. O político corrupto já tem o curral eleitoral dele, ele compra os votinhos dele, se reelege com propina, ele não depende desse eleitor. Se esse eleitor que está revoltado não votar achando que isso é um protesto, ele está ajudando a perpetuar o que nós temos hoje. Então a gente vai abordar o eleitor mostrando isso. Olha, você, em grande maioria, não quer votar porque acha que isso é um protesto, isso não é protesto. Isso é tudo que os maus políticos querem, que a pessoa que está revoltada não vote. E se ela não votar, o ruim se elege. Ele já tem o curral dele. Então, se o eleitor que é consciente, está revoltado, entender isso, bom, se eu quero mudar a política, eu tenho que votar em alguém. Porque se eu não votar, quem está lá se reelege. Aí eu vou ficar mais 4 anos reclamando e chorando pelos corredores. E não é isso que a gente precisa, tem que mudar o país. Como é que você muda? Você tem que ter a consciência de que o teu voto faz diferença. E não é o voto, não é o teu voto, é o teu voto. Você não pode esperar que o teu vizinho, ou o teu colega, ou o teu amigo, o teu parente, vote mudar o país. Você tem que votar. Então, essa história, vou fazer um protesto, tá em rede social, né? Ninguém vota esse ano, vai anular a eleição. Quem propaga isso é o corrupto. O candidato, o pré-candidato, que quer chegar lá e quer mudar a história da política no Brasil, deixa bem claro, só você precisa votar. Ainda que não vote em mim, vote em pessoa que surgiu agora, que é nova, que não tem esses ranços vistos da política, que não tem ficha suja. Vote em alguém que você confie, que você conheça a história do pré-candidato, confie e vote. Porque se você não votar, não vai mudar. Então, o descrédito hoje, ele vai acontecendo, se renovando pela omissão daqueles que acham que estão certíssimos ao não querer votar. Quando você não vota, você já está ao lado do político corrupto. Isso tem que ficar bem claro. Se você se omitir, vai tirar a autoridade de poder reclamar dos 4 anos seguintes, que você abriu mão de mudar a história da política no país. Para não abrir mão, vote, escolha alguém que você confie, diferente de quem já está com ficha suja, de não vote em condenado. E uma coisa importante, Modesto, os condenados hoje, para se perpetuar no poder, estão lançando seus parentes na política. Então o preso lá botou a mulher dele como pré-candidata, o outro preso de corrupção já tem um filho, o outro tem sobrinho, o outro tem cunhado. Eles não querem perder esse controle político. Então, eles estão empurrando parentes deles. Se o eleitor votar no parente do corrupto, é igual votar no corrupto, porque vai perpetuar aquela família no poder. Então, tem que conscientizar o eleitor que ele pode sim mudar a história. A gente só muda a história no Brasil hoje se cada um de nós for lá votar para mudar. Não espere que outro faça isso por você. Eu acho que parte daí a mudança nesse país. Nós sabemos que essa eleição nós teremos limite de gastos já definido, financiamento de campanha através desse tal de fundo especial, que muita gente não sabe como é que vai funcionar, a proibição de doação de pessoas jurídicas. Existe a possibilidade de financiamento coletivo, que é uma novidade, né? O famoso cross-fund, que se fala aí. Acredito que o Ministério Público estará muito mais atento. E eu pergunto, como é que faz campanha com pouco dinheiro? A melhor coisa, a melhor mudança que teve na política eleitoral do Brasil foi essa mudança que houve na parte das finanças da campanha. Tirar, pedir outdoor, isso foi maravilhoso, porque nivelou mais a campanha. Isso. Tirar doação de empresa, doutor Luiz Fernando, porque os grandes empresários, eles investiam nos candidatos que não tinham interesse para eles, dar retorno depois. E retorno sempre ilegal, sempre de maneira de maracutaia, de trambique, de licitações fraudulentas. Então, ao tirar essa campanha financeira, nivelou. Então, o eleitor já vai ter que ouvir o candidato. Ele não vai ouvir um show pirotécnico atrás do candidato, vai ouvir o candidato, vai lá, olho no olho, como o Fernando falou, sola no chão, sola de sapato, caminhar, correr atrás do eleitor, olho no olho, olhar para você, confiar no que você fala, não é um show por trás que o recurso financeiro trazia antes e que mascarava o candidato.
O candidato antes ele era escondido, nem aparecia. Era o show por trás que o levava até a cadeira de político. Então, hoje em dia, não. Tem que ralar realmente, correr atrás e passar para o eleitor uma confiança do que você fala. Então, a gente espera que hoje, com essa mudança que nivelou a campanha, que isso resulte na eleição de mais pessoas honestas, mais pessoas decentes, para mudar o perfil da política brasileira, se Deus quiser. Fazer uma telinha para sua despedida. Agradecer primeiro você, Modesto, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Sempre um prazer enorme estar aqui no seu programa, né? Sempre muito bem conduzido, com o teu carisma aqui. Agradecer aos friburguenses que nos acompanharam, que nos ouviram aqui. Um prazer poder falar diretamente com vocês e dizer que somos pré-candidatos a deputado estadual e que a gente conta muito que haja na população em geral, no eleitor, essa consciência da importância de votar bem nesse ano. Temos uma chance ímpar de mudar a política no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro. Quem é daqui sabe que nós passamos agora essa tragédia aqui provocada por uma quadrilha que dizimou o Estado. A chance de mudar é agora e eu espero que o eleitor tenha essa consciência. Obrigado, um prazer estar aqui. Uma boa noite.